Graça e paz, queridos amantes e leitores da Palavra de Deus, pessoas determinadas a cumprir todo o propósito. E o propósito é nós lermos toda a Palavra de Deus neste ano de 2025, conhecermos ela de Gênesis a Apocalipse, amém? E é isso que nós estamos fazendo, né? Ajudando você. Nós aqui juntos, né, fazemos a leitura, né, da Palavra do Senhor todo dia, para termos um conhecimento geral, né, da história do povo de Deus, da história de Israel e do plano divino do Senhor através dos séculos, para redimir e resgatar a humanidade do pecado e da morte, amém? E nós estamos aqui no capítulo 30, vamos começar hoje no capítulo 30 de Números, depois o 31, 32 e o 33 estaremos lendo, e amanhã nós vamos finalizar o livro de Números, para entrarmos aí em Deuteronômio. E nós vamos ler aqui o capítulo 30, diz a lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. Se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, ele o não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Capítulo 31, a vitória sobre os medianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os medianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos medianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000
armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão, e pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos medianitas, a Eve, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos medianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. A purificação dos soldados. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra, e Moisés disse-lhes: deixastes vir todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se espiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 um tanto dos homens como dos bois, do jumento e das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, apreso o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois, 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000, e a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72.
E foram jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500. E das almas humanas 16.000, desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou, vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 siclos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eliale, e Sebã, e Nebo, Beom, e a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Gades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefuné, e o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também eles deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel
estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão os teus servos. E as nossas crianças e as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com as suas cidades, nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Aroer, e a Atarote Sofã, e a Jazer, e a Jogibeá, e Bet-Ninra, em Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliale, e a Kiriat-Taim, e a Nebo, a Baal-Meon, mudando-lhes o nome a Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e tomaram daquela possessão, lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote-Jair. E foi-se Noba, e tomou Aquenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Capítulo 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios que o Senhor tinha ferido, entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado seu juízo nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partindo de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piarote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim,
e em Elim havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e acamparam-se ali, e partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim, e partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alos, e partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Atavá, e partiram de Quibrote Atavá, acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Líbna. E partiram de Líbna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelatá e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote, acamparam-se em Taaté, e partiram de Taaté, acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica, e partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote, e partiram de Mocerote e acamparam-se em Bené Jaacã. E partiram de Bené Jaacã e acamparam-se em Or Hagigade. E partiram de Or Hagigade e acamparam-se em Joquibatá. E partiram de Joquibatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Gades. E partiram de Gades e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegava os filhos de Israel. E partiram de Or e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Amon de Blataim. E partiram de Amon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Bel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias, e aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, alguém ali a terá, segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazeres a eles. Glória a Deus. Finalizamos aqui os 4 capítulos de hoje, né? 30, 31, 32 e 33, irmãos, né? E nós vamos aqui finalizar orando, agradecendo ao Senhor
por mais esta graça concedida, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez neste dia, por estarmos aqui em pé diante do Senhor, com vida, com saúde, e te damos graças por tudo, Senhor, por ter nos sustentado no decorrer da noite, meu Pai, continuando o controle, na direção de todas as coisas que havemos de fazer, tudo que há de se dar e ocorrer no decorrer do dia, que o Senhor esteja presente conosco, nos garantindo a bênção e a vitória diante de todo mal, malignidade, oposição, diante de toda obra contrária, orações contrárias, palavras de maldição, que o Senhor possa prevalecer em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.